noite. Por vocês estarem aqui à noite assistindo a palestra. Porque eu já estive aí onde vocês estão. Eu sei que acordar às 6 da manhã, eu vou levar em consideração que todo mundo acordou às 6, eu sei que nem todo mundo acordou às 6. Mas, em geral, a maioria acordou às 6 da manhã, foi caminhar, passou o dia em atividade, e estão aqui 7h30 da noite para ouvir um monte de informação. E é por isso que eu estou parabenizando vocês. Eu não vou levar para o pessoal se alguém cochilar na palestra, porque eu sei que às vezes, né, o pessoal está cansado. Tem gente muito cansada aí? Não? Não. Não? Que bom. Todo mundo está com energia. Né? Hoje, eu troquei minha palestra de terça-feira para quinta, porque terça-feira o pessoal no sul não aguentava assistir a palestra. Aí quinta-feira, pelo menos, o pessoal comeu fruta, né? Salada, aí o pessoal chega mais animado. Eu vou falar de estresse, eu sei que ninguém tem estresse aqui também. De jeito nenhum. Tem alguém que não tem estresse aqui? Eu, graças a Deus, me livrei dele. Todo mundo tem estresse? Ninguém não tem? Bacana. Eu vou explicar para vocês um pouquinho hoje que estresse é uma coisa boa, até o certo ponto. Vocês sabem o que é isso aqui, não? Olha só, o pessoal está entendendo as coisas. Isso aqui é o neurônio. Parece uma coisa meio extraterrestre, mas está dentro do nosso cérebro. Isso aqui é um dendrito e um axônio. E, na verdade, tudo que acontece no nosso corpo acontece depois de ter acontecido 100 mil reações químicas entre 100 mil neurônios. Imagina que coisa linda que é isso aqui. Para você mexer a mão, para você fazer um pensamento, criar um processo de pensamento, de sentimento, de emoção, 100 mil neurônios se conectam rapidamente, em milissegundos, para acontecer alguma coisa no nosso corpo. Nosso corpo é uma coisa linda, né? Perfeita, maravilhosa. E é incrível isso. E aí, uma reação química e elétrica acontece para a gente passar uma informação de um lado para o outro. E eu acho isso muito legal. Eu vou falar um pouquinho só sobre isso, para não cansar ninguém, que é uma coisa muito técnica. Mas, se alguém respondesse que não tem estresse, eu ia pedir para ler essa lista aqui de coisas. Se me encontrasse, aí a pessoa ia ter que descobrir que tem estresse, porque provavelmente algum desses sintomas a pessoa teria. Mas, às vezes a gente não acha que isso tem a ver com estresse, e tem. Por exemplo, cansaço mental, as pessoas sabem, dificuldade de concentração, nem todo mundo sabe, perda de memória, uma apatia emocional, alteração da libido, infecções recorrentes, virais, né, ou fúngicas, por exemplo, herpes, infecções ginecológicas, como candidíase, aparecimento de tumor tem a ver, o câncer tem a ver com estresse, não de maneira geral, mas alguns casos, tá? Problemas de pele, muito comum relacionado ao estresse, talvez seja uma das coisas mais comuns depois dos problemas de estômago, né? Esses são os mais característicos, né? Queimação no estômago, todo mundo sabe que é a doença mais comum do estresse. Queda de cabelo, gastrite, alteração de peso, ansiedade, crise de pânico, pressão alta. E isso é interessante porque em algumas vezes aqui no CDs a gente tem que escolher entre dar um remédio para pressão ou dar um remédio para emoção. E aí a gente, às vezes, dá um remédio que não é para pressão e a pressão cai, só para as emoções. Então, alteração de menstruação, queda na qualidade de vida. Então, isso tudo pode ter relação com o estresse. E o estresse afeta a mente, afeta o corpo, afeta as emoções e afeta o comportamento. Então, tudo é afetado pelo estresse, né? Então, não é uma coisa só mental. Mas olha que interessante, esse gráfico aqui, eu peço desculpa que alguns estão em inglês, mas eu vou traduzir para quem não entender, para ficar fácil. Esse gráfico aqui, essa curva aqui é de performance, tá? Então, isso aqui não é estresse. Quanto maior o estresse, mais para cá. Quanto melhor a performance, mais para cima. Então, para ninguém achar que quanto mais estresse, melhor, tá bom? Isso aqui é performance. Quando a pessoa não tem nenhum tipo de estresse, tá tudo bem, nenhum tipo de estresse, ela tem uma tendência a, inclusive, ficar um pouco mais depressiva. Porque a gente precisa de um pouco dos hormônios do estresse no nosso corpo. E ela pode ter um tédio, né? Então, guarda tédio, ela fica entediada. Ela não tem nenhum tipo de estímulo estressante. Quando a gente vai aumentando o nível de estresse, aumenta a nossa atenção e interesse, até chegar num nível de estresse bom, equilibrado, onde a gente alcança a nossa performance máxima. A gente fica melhor nas atividades, a gente fica mais proativo e resolutivo, a gente resolve as coisas. Só que quando passa do nível ótimo de estresse, aparece a ansiedade, isso vai aumentando, e aí vem o pânico, vem outras alterações emocionais,
até chegar num colapso nervoso, né? E aí a pessoa não consegue resolver mais nada. Então, um exemplo disso é toda a evolução tecnológica que o mundo já teve foi por causa de algum estresse, né? Então imagina que há 5.000 anos atrás tinha algumas dificuldades, as pessoas tiveram que criar coisas para facilitar. Desde a invenção da roda, coisas foram inventadas para facilitar e algum estresse era causado. Então as coisas foram melhorando por conta do estresse. Você tem uma demanda, você precisa resolver alguma coisa, aquilo te estressa, você resolve a coisa. Então é uma coisa linda, maravilhosa. Tá? E o nosso corpo reage muito bem a isso. O problema é quando a gente tem isso cronicamente, todo dia, várias vezes ao dia, e isso passa a ser um problema. Então, o exemplo mais clássico de estresse, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar do leão. Vocês já ouviram falar do leão? Da reação do estresse? A reação do estresse, quando você encontra o leão, não sei porque todo mundo fala desse exemplo, porque ninguém encontrou um leão aqui, eu acho, mas é o exemplo que as pessoas usam. Você tem duas opções, né? Uma é fugir, se você estiver na floresta, e uma é lutar. Então, essa é a reação clássica do estresse que as pessoas costumam falar. Reação de luta ou fuga, né? Então, vamos dar um exemplo. Então, você está na floresta e encontra o leão. A visão vai mandar uma resposta para o seu cérebro. O seu cérebro, ao mesmo tempo, vai ter várias reações. Ele vai passar pela amígdala. Não é aquela amígdala que as pessoas tiram na garganta. Tem uma parte do nosso cérebro que chama amígdala, que é responsável pelo medo. Tá? O hipocampo é responsável pela memória tardia. Então, ele vai caçar lá atrás o que quer dizer um leão. E aí ele vai te avisar, leão é perigo, né? Passa pelo córtex frontal, que é o raciocínio. Aí você entende que tem medo, você lembra o que o leão faz, raciocínio que você tem que fazer, libera dentro do hipotálamo e da hipófise, isso aqui está em inglês, mas no Brasil é mais conhecido como hipófise, alguns hormônios para você ficar preparado, ou para correr ou para lutar. E aí você libera dois hormônios mais comuns, tem uma glândula na suprarrenal, fica em cima do rim, que é o adrenalina. E o cortisol é liberado também. Então você libera cortisol e adrenalina. São os dois hormônios principais. Certo? E é interessante que a gente tem neurônios conectando o nosso cérebro a quase todos os órgãos do nosso corpo. Quer dizer, todos os órgãos do nosso corpo. Só que alguns órgãos eles reagem espontaneamente, sem a gente coordenar. Né? Então você não está mandando o seu coração bater agora, tá? Não, ninguém. Alguns órgãos funcionam de uma maneira que você não controla. Esse é o sistema nervoso autônomo. Você não está mandando o seu pulmão respirar. Você não está mandando o seu intestino digerir a comida. Então, várias coisas acontecem com o nosso corpo sem a gente controlar. E, quando você vê um leão, o seu cérebro manda um monte de resposta que você não controla. Tá certo? E isso é importante a gente entender, porque nos estresses do nosso dia a dia, isso acontece sem a gente controlar também. Então, vários hormônios são liberados. Os principais são a adrenalina e o cortisol. E o estresse crônico vai levar a doença. Aqui não vou explicar, que é meio complexo. Então eu falei que o estresse agudo ele é bom, até certo ponto, e tem uma síndrome chamada síndrome do coração partido. Alguém já ouviu falar? Não? Então, quando o estresse é tão grande, mesmo sendo agudo, ele pode causar uma insuficiência cardíaca aguda. E a pessoa praticamente ela aparece no infarto. Então tem uma dor no peito muito forte, e o coração, essa síndrome chama Takotsubo na medicina, e significa armadilha de polvo, lá no Japão que eles descobriram essa síndrome. E aí o coração, que devia estar nesse formato, ele aparece nesse formato aqui, e o paciente, 80% são mulheres, né, que são mais emotivas, então elas têm resposta mais importante em relação a isso. Então a pessoa tem uma insuficiência cardíaca aguda, né, por conta do estresse exagerado. Então a gente precisa tudo em equilíbrio. Tá? Um pouco de estresse, uma média de estresse, às vezes é bom quando não é contínuo. Então, primeira fase, luta ou fuga. Então, você viu o leão, como eu falei, seu corpo se prepara para lutar ou fugir. O que isso quer dizer? Você precisa de mais oxigênio no corpo, porque seus músculos vão ter que ficar mais ativos. Então, seu pulmão vai respirar mais sem você controlar. Você fica ofegante, naturalmente. Quando alguém passa por algum susto, passa algum estresse, você fica mais ofegante. Seu coração dispara, sem você controlar. As suas artérias dilatam para receber mais sangue nos músculos. Então você tem um desvio de sangue para os músculos, justamente para lutar ou fugir. Agora, me diz uma coisa, vamos raciocinar comigo. Se você vai lutar com um leão, você está próximo da morte, faz diferença o seu sistema imune está funcionando para combater um vírus, uma bactéria? Não. Então seu sistema imune é desligado naquela hora. O leão ali, você pode morrer, ali não é importante naquela hora. Então seu corpo desliga o sistema imune.
É importante sua digestão do que você estava comendo e digerindo? Não é importante, então seu sistema digestivo fica prejudicado também. Então, só para entender que algumas coisas mudam no seu organismo para você lutar ou fugir de um leão. O problema é que na vida a gente não encara leão todo dia, né? A gente identifica leões que não são leões. E isso, fazendo cronicamente, vai causar um problema enorme. Então, o coração altera, o sangue fica alterado, as artérias, os músculos, a produção de células, inclusive, do nosso corpo fica alterada, e isso tudo muda mente. Então, tem algumas alterações, isso aí é a fase de alerta, chamada de fase de alerta. Dificuldade de dormir muito acentuada, devido à adrenalina. Então, pessoas que estão com estresse não dormem bem. Aumenta a produtividade e a criatividade. Então, a pessoa consegue produzir mais, isso às vezes pode ser positivo. O corpo fica tenso, músculos repesados, né? Começa a ter dores musculares, não tem muita fome, não tem sono, a alteração da respiração, o humor fica eufórico, tem irritabilidade também, e a libido fica alta, tem energia também. A segunda fase é quando você começa a conviver com o leão na floresta. Então você fugiu do leão hoje de manhã, ele está atrás de você à tarde, à noite ele aparece de novo, você está tendo que conviver com esse leão, e aí as coisas começam a não dar certo. Então, seu sono começa a normalizar, porque você até acostuma com o leão, né? Mas o trabalho, a produtividade e a criatividade voltam ao usual, mas às vezes você começa a ter dificuldade de ter novas ideias, o corpo fica cansado, porque você não dorme muito bem, né? Você começa a ficar alerta o tempo todo, o humor, você começa a ficar sempre cansado, preocupado, né, com a sua fonte de estresse, você começa a perceber que está estressado, e a sua energia, a sua libido começa a cair. Essa é uma fase muito comum, né? Eu acho que a maioria das pessoas estão nessa fase hoje. No dia a dia, eu acho que 99% das pessoas do mundo hoje vivem nessa fase. Mas aqui, nessa fase de exaustão, que começa a aparecer as doenças mais sérias. E aí, muitas pessoas estão nessa fase também. Eu gosto dessa imagem aqui, que a fase de resistência é essa aqui, né? A pessoa está carregando o mundo nas costas e a dor mais comum é a dor cervical. A pessoa está sempre com essa dor assim no ombro, e é bem comum. Essa aqui já não. Essa aqui a pessoa já está carregando, não consegue nem colocar mais nas costas, né? A pessoa está com dificuldade de se mover, de fazer as atividades. Nessa fase, a pessoa começa a não dormir, né? Aí começa a aparecer insônia. A insônia mais comum nessa fase é aquela de você consegue dormir de tão cansado que você está, aí 3 horas da manhã você desperta, e aí parece que você já tem coisa para fazer. Você desperta no meio da noite e já alerta, ativo, né, para resolver problema com problema na cabeça. O trabalho, a produtividade cai dramaticamente, né, você não consegue dar conta da rotina, seu corpo está mais cansado, o desgaste aparece, a memória é muito afetada, você começa a ter doenças, não? Infecções começam a aparecer, as mulheres, a candidíase é muito comum, herpes também é muito comum, e a ansiedade passa a ser sentido todo dia. Então, ansiedade crônica. O humor, a vida começa a não ter brilho, né? Você começa a perder o prazer de fazer as coisas que você gostava. Então, você não tem mais hobby, você só trabalha, desaba, dorme, você fica um pouco apático na vida, né? A libido praticamente desaparece, perde a graça, né, nas coisas da vida, considera tudo muito sem graça e as pessoas tediosas. E a fase de exaustão, que é responsável por 30% hoje dos afastamentos de trabalho das pessoas do mundo. Não é por doença de coluna, que já foi o mais comum, um acidente de trabalho. Acidente mesmo, né, de trabalho. Causa hoje 30%, uma das causas mais comuns é burnout. Não sei se vocês já ouviram falar do burnout. Eu li um artigo essa semana passada falando que os médicos têm uma taxa enorme, maior do que a população normal, e o médico que mais tem burnout é o cardiologista. Eu achei bem bacana. Eu sou cardiologista. Mas eu não estou em burnout porque eu estou no Cevisa e claro que é esse problema. Fase de exaustão. Então você dorme muito pouco, você acorda muito cedo e não descansa. Você dorme e não descansa. Algumas pessoas nessa fase até dormem demais, mas não descansam. Então não consegue mais trabalhar. Então essa pessoa que ela não consegue trabalhar, é afastada porque ela não rende mais. Ela precisa ser afastada, ela está doente mesmo. Emocionalmente, depressão, pânico, o corpo está desgastado, as doenças sérias começam a aparecer, inclusive, e ela não consegue resolver sozinha, ela precisa de um médico, precisa de um psicólogo, ela precisa parar.
O humor, ela não socializa, então ela se isola socialmente, não quer sair de casa, não quer encontrar os amigos, não quer fazer nada. Então essa é uma fase bem complicada e ela precisa de uma intervenção mais intensa. Então, alguém já identificou a fase onde está aí? Não. Já. Todo mundo. E aí, o que acontece com esse estresse crônico que vai levar à exaustão? Eu falei que acontece quando você está lutando com o leão, mas quando você luta o tempo todo com o leão, o que vai acontecer? Você vai ter uma arritmia ou palpitações, coisa mais comum no consultório do cardiologista, é palpitação por estresse. Não tem nenhuma doença. E o mais interessante é que o estresse pode levar a doença, aí leva a uma arritmia. O aumento da pressão arterial, eu já tratei um paciente que estou passando por problemas emocionais sérios, onde eu comecei um remédio, não resolveu, comecei outro, usei 5 medicações para controlar a pressão da pessoa. Quando ela passou por aquele problema, passou por tratamento psicológico, resolveu, depois de 1 ano, eu tirei todas as medicações. Era só emocional. Então, o poder do estresse no organismo da pessoa é muito grande. Então, alteração de colesterol, o aumento do consumo de oxigênio, o coração está sempre trabalhando muito. E essa é uma parte engraçada, que se você vai lutar com o leão, se o leão for te morder, é importante que você coagule rápido, né? Então, seu corpo se prepara para isso. Só que se você não vai ser mordido por um leão, a coagulabilidade mais intensa é prejudicial, porque pode formar um trombo no coração, um trombo na cabeça. Então, isso aqui não é legal. Então, o estresse crônico leva o quê? Infarto e AVC. Então, esse é um problema sério no coração. Doenças digestivas, eu falei, é o mais comum. Né? Então, a gastrite acontece, produção excessiva de ácido clorídrico no estômago, alteração das bactérias intestinais. Isso aí dá uma palestra inteira, eu tenho uma palestra sobre as bactérias intestinais, todo mundo tem medo de bactérias, a gente precisa dessas bactérias. Tá? E aí, como se aumenta o nível de cortisol tão alto no seu corpo, que as bactérias se prejudicam. E aí são essas bactérias que protegem a parede do intestino e do estômago. E aí você perde essa parede e aí você tem ação do ácido clorídrico. E aí no intestino também acontece. Aí aparece o quê? Síndrome do intestino irritável, aparecem outras doenças causadas pelo estresse crônico, muito comum. Diminuição da imunidade, eu já expliquei isso, né? Você não precisa, então as células brancas param de ser produzidas, você não precisa mais de células de defesa, porque você está combatendo um leão, só que você não está, né? Então você, com estresse crônico, você perde as defesas do corpo. Isso é complicado, porque todos os dias nós produzimos células cancerígenas. Todo mundo aqui produz células cancerígenas. Quem regula isso são as células de defesa do nosso corpo. Por isso que o estresse também está relacionado ao aparecimento de tumores, tá certo? E outras doenças autoimunes. Então, cortisol alterado muda as bactérias intestinais e muda também a nossa capacidade de reagir a doenças. Então, o nosso corpo começa a reagir às próprias células, né? Então, em vez de combater só as células ruins, bactérias, vírus, ela começa a combater a própria célula e tem as doenças autoimunes. Então, bagunça tudo. O estresse crônico é bem complicado. Envelhecimento, eu gosto de dar um exemplo. Eu acho que todo mundo já teve alguém conhecido assim, que você conhece a pessoa, fica 6 meses sem ver e essa pessoa passa por um estresse muito grande. Quem já passou por isso? Você encontra ela 6 meses depois, parece que ela envelheceu 10 anos. Alguém já viu isso? Isso é muito comum. Tá? O estresse gera alteração no nosso DNA. Isso é muito sério. O nosso DNA tem uma coisa chamada telômero. O telômero tem a ver com a nossa longevidade. Quando você tem muito estresse, esse telômero diminui, porque você não produz uma enzima chamada telomerase. E aí seu tempo de vida encurta bastante. Tá? Então, o estresse causa a morte precoce, adoecimento precoce. Eles estudam em alguns públicos com muito estresse, eles perceberam, por exemplo, os cuidadores. A população de cuidadores é muito estressada. Eles viram que os cuidadores, por ter que cuidar de pessoas doentes o tempo todo, 24 horas, às vezes, problemas atrás de problemas, eles vivem até 6 anos de vida menos por conta do estresse. É bem complicado. O estresse causa alteração de diabetes, também já vi muitos pacientes com diabetes por conta do estresse, porque aumenta o cortisol, aumenta o açúcar no sangue. Isso é um reflexo do cortisol. Isso também é muito comum aqui, igual a pressão. A pessoa está bem, glicemia normal, aí tem um pico de estresse aqui dentro, glicemia, não comeu nada, está com a mesma dieta aqui, dieta boa, tranquila, vai para 300, só por conta do estresse. E aí aumenta o açúcar, aumenta a insulina. O aumento da insulina no corpo faz aumentar o cortisol. Aí se faz aumentar, isso aqui fica um ciclo vicioso. E aumenta a obesidade, principalmente a obesidade visceral, aquela obesidade abdominal.
Por isso que é muito característico, às vezes, você encontrar aqueles homens que trabalham, às vezes, num cargo que seja muito estressante, seja até magro assim no corpo, mas tem aquela barriga mais envolvida, que é puro estresse, né? Depósito de gordura visceral. O estresse crônico também gera diminuição da libido. Quando você fica o cortisol aumentado e a insulina aumentada faz com que você diminua a produção de testosterona. Testosterona, isso no homem e na mulher. E a testosterona é responsável pela libido também, tá? Dos dois. Então você tem uma queda da testosterona. Isso também faz com que você perca massa magra. Então você perde musculatura com estresse crônico também. Então tem muita gente que está com estresse e está fazendo exercício e mesmo assim está perdendo massa muscular. A alteração dos ciclos hormonais femininos também pode acontecer. Então, eu passei tudo isso aqui que acontece no corpo, vocês já ficaram meio estressados, imagina como o cérebro fica, né? O cérebro está recebendo todas essas informações. Então ele também fica doente. Então vai gerar o quê? Depressão, ansiedade, problemas emocionais, porque o cérebro também está ficando doente. Então, doenças neurodegenerativas como Alzheimer podem acontecer por conta do estresse, tá certo? Tem uma sobrecarga do sistema límbico, então a irritabilidade e a raiva é muito comum, né? Perda da memória, isso aqui é um ciclo que vai acontecendo, né? Então, perda da memória, fadiga crônica, ansiedade que leva ao pânico, a insônia vem junto e a depressão no final, né? Aquela apatia, aquela falta de viver, de não fazer mais nada. Olha só o que o estresse, o cortisol elevado faz com os nossos neurônios. O neurônio ele fica atrofiado com a quantidade de cortisol aumentada por muito tempo. Tá? Então, atrofia o neurônio, é uma coisa muito poderosa. Essa é a parte técnica para estressar vocês, está todo mundo estressado agora, porque todo mundo se identificou, falou que está uma bagunça o corpo por conta do estresse, e agora o que a gente faz, né? Agora é a parte mais importante, e como eu sou médico, cardiologista, é só tomar remédio para tudo resolver. Que é isso? Não é isso? Não? Não. Hã? Senão ninguém ia perceber. Senão ninguém ia perceber. Mas é isso que as pessoas acreditam às vezes. Está com problema emocional, vai lá e toma um remédio e está resolvido. Não está resolvido. Porque o problema e a forma de encarar os problemas não vão se resolver sozinho, só tomando um remédio. Então o remédio às vezes é uma muleta ali para resolver um problema imediato, para tirar a pessoa ali do coma, vamos dizer assim. Mas a psicoterapia, eu vou falar mais, tem outras coisas que precisam mudar, senão a pessoa não melhora e ela vai ficar ali para sempre, né, naquela situação. Mas quais são as causas do estresse? Aí eu podia fazer uma enquete para vocês, se bem que eu conheço uma boa parte de vocês, mas eu já sei, mesmo sem perguntar, sem saber, eu já saberia quais são as causas. Né? Existe a causa emocional, a física e a espiritual. A causa mais comum, em todas as pesquisas que já fizeram, são os relacionamentos. Tá? É o relacionamento entre pessoas. Marido e mulher, filho, pais, chefe, professor, chefe funcionário, professor, aluno, tudo que você possa imaginar, sempre o relacionamento, isso é a causa mais comum. Né? Mas a solução não é viver numa ilha isolada, eu vou mostrar por quê. Outra causa é o trabalho, e dinheiro são as segundas causas, e o terceiro é a doença, problema de saúde. Né? Essas são os mais comuns. Doenças, né? O jejum também muito prolongado pode gerar estresse, sobrecarga alimentar também causa, exercícios extremos, e a parte espiritual como culpa, uma religião mal interpretada, né? Tem pessoas que são religiosas, mas não entendem tão bem como deveria ser, e rancor, né? Uma coisa, falta do perdão. E olha só que interessante. O estresse e a doença física, ela aparece de várias formas. Isso aqui é só para a gente... Todo mundo sabe disso, eu acho, um pouquinho. Mas quando você tem um estresse psicológico, você gera uma inflamação no seu corpo, tá? Uma inflamação no seu cérebro, e isso vai gerar uma doença emocional, como a depressão. Um estresse físico vai gerar o quê? Uma doença física. Mas os opostos também acontecem. Uma doença emocional vai gerar uma doença física, e o estresse físico também gera uma doença emocional. Isso é só para a gente entender que não adianta você focar só na mente se o seu corpo estiver doente. Você precisa cuidar do corpo. E não adianta só focar no corpo se sua mente estiver doente. Você tem que trabalhar os dois. Porque os dois podem ser causas dos problemas. Entendeu? Vocês entenderam isso aqui? Não? Deu para entender? Uhum. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a causa do estresse também, que existem os fatores externos e o fator interno. O fator externo é a situação que você está vivendo. Então, eu tenho um problema,
E esse problema está me causando estresse. E o fator interno é como eu interpreto o problema. Qual que você acha que é a causa mais comum aqui? O problema ou como eu vejo o problema? Como eu vejo o problema. Todo mundo sabe? Qual? Como eu vejo o problema, né? Acho que alguém falou que é o problema. Às vezes é o problema. Às vezes é como eu vejo o problema. No meu caso, é o problema. Mas olha só que interessante. Com ratinhos, que são seres simples, eles conseguiram descobrir o seguinte. Eu faço o mesmo nível de estresse com ratos diferentes. Um rato tem uma atitude passiva de enfrentamento. Ele vai gerar inflamação e ele vai ficar deprimido. Um outro rato sofre o mesmo tipo de estresse. Ele vai ter uma atitude proativa de enfrentamento. Ele vai ter uma reação anti-inflamatória e ele não vai ter problemas emocionais. Não vai ter depressão, não vai ficar doente. O mesmo problema em ratos diferentes geram respostas diferentes. Então, o problema talvez não seja focar na situação, porque a situação a gente não controla, né, a maior parte das vezes. Tem essa frase que eu acho muito interessante, que a vida é 10% do que acontece comigo, e 90% como eu reajo ao que acontece comigo. Tá? Então a gente tem que mudar a nossa percepção das coisas, e não a coisa. A coisa às vezes a gente precisa mudar também. Para vocês terem uma ideia do que o problema emocional gera, o estresse emocional, existem tabelas onde você pode calcular o nível de estresse, então você vai somando. Não adianta somar agora porque falta uma parte da tabela. Mas quando o número, essa soma dá mais de 300, 80% das pessoas que têm mais de 300 vão adoecer gravemente nos próximos 2 anos. Não é uma doença boba, não. Gravemente. Então o estresse ele vai causar doença se a gente não controlar. E aí eu quero falar um pouquinho sobre o enfrentamento em relação à percepção. E aí eu vou usar um pouco de exemplo, depois eu quero ouvir exemplo de vocês. Um exemplo que eu gosto de dar é isso aqui. Né? Amanhã é feriado, muita gente vai, né, para, como que hoje fala gandaia? Não, balada, né? Balada. Vamos para balada. Para o quê? Para se estressar ou para relaxar? Eles acham que vão relaxar. Se você me colocar aqui dentro, eu acho que aí eu entro em surto. Né? Porque você não enxerga nada, você não ouve nada, você não consegue se comunicar. Se acontecer qualquer coisa, você não consegue sair dali. Então, e a música é ensurdecedora. Então, isso é um motivo de estresse para mim. Tem alguém que é um motivo de relaxamento? Pode, a pessoa vai ficar sem gás de falar, eu acho. Mas não é para mim. É estressante. Se esse aqui é um motivo de relaxamento ou um motivo de estresse? Relaxamento. Esse é um motivo de relaxamento para mim. Mas eu não consigo convencer minha esposa. Porque a minha esposa é um motivo de estresse. Eles não aparecem. Para ela, se não tiver um banheiro, ela não vai. Porque para ela vai ser um estresse. Né? Ela não vai a nada. Ela fala, se tiver um banheiro, eu vou um banheiro limpo. Né? E tem muito inseto, tem muito bicho, é inseguro. Pode aparecer um bandido, pode aparecer uma onça, pode aparecer o que for. Então, 1000 coisas podem acontecer e para ela é estressante. E para mim é um paraíso. Então, mais um motivo, assim, um exemplo de que não é a situação. É como eu vejo a situação. Né? E esse aqui, por exemplo. Você sabia que falar em público é a principal fobia do mundo? Falar em público é um medo maior do que a morte. As pessoas têm mais fobia de falar em público do que de morrer. Né? E eu vou falar para vocês que eu tinha fobia de falar em público. E eu não falei em público até 3 anos e meio atrás, eu não falava em público de jeito nenhum. De jeito nenhum, eu fugia totalmente. E aí, eu tive que passar a falar em público. E eu tive que enfrentar esse problema. E enfrentei. E hoje eu não fico mais estressado. Olha por quê. Por que eu dei esses 3 exemplos? Porque mostra que é situacional, mas tem uma forma de enfrentar e mudar a nossa percepção. Então você tem como mudar a percepção do que te causa estresse. E aí, eu não deixei de falar em público. Eu não falei, eu vou falar e pronto, porque isso me estressa. Eu enfrentei, eu estou falando. Não sei se falo bem, mas pelo menos eu estou falando. Né? Mas acabou o medo. Então você tem que enfrentar a situação e não se estressar mais com a situação. E essa é a parte mais importante. E para entender isso, a gente tem que entender esse ciclo aqui psicológico. Tá? Então,
tem um ambiente. O que seria um ambiente? É a situação. Mas não só a situação que você está vivendo. É a situação que você está vivendo, mas toda a bagagem emocional que você está trazendo. Então, tudo que você viveu desde que você nasceu. Esse é o ambiente. Tá? E aí, esse ambiente vai gerar um pensamento, que vai gerar um estado de humor, que vai gerar uma reação física e que vai gerar um comportamento. Em tudo na vida, esse ciclo corresponde, tá? Esse ciclo é uma resposta de tudo que você possa imaginar na vida. Todo mundo tem um ambiente diferente, vocês concordam comigo? Até dois irmãos que viveram na mesma família têm ambientes diferentes porque eles são personalidades completamente diferentes. Né? Eles têm formas de pensar completamente diferentes. Eles podem reagir diferente a uma mesma situação. Então o ambiente é único. O pensamento vai ser consequência desse ambiente. Mas você pode ter uma reação física que vai gerar um pensamento. Isso vai mudar o estado de humor, vai mudar o comportamento. E aí, a gente tem que controlar isso aqui. E se você não controlar isso aqui, você não vai controlar as suas emoções, o seu estresse. Tá? Como eu falei, o ambiente depende do filtro. Tá? Isso aqui é bem bacana a gente entender o que é filtro. Quando alguma informação chega a você, ela passa pelo filtro na sua mente, que é todas as suas vivências, as crenças, tudo como você acredita, para você interpretar aquele problema e gerar o comportamento, o pensamento. Tá? O filtro, por exemplo, é o que gera uma pessoa, um nazista, que foi gerado em 1939. É um filtro errado, mas é um filtro. É alguma crença que foi instalada, absurda, que a gente não consegue entender, mas foi um filtro completamente errado. Uma questão de valores que foram criados. A gente tem que entender que qualquer preconceito, qualquer pensamento, qualquer padrão de comportamento passa pelo filtro. Tá? Então ele pode ser completamente doente, como ele pode ser normal. E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também. Isso, depois que passa aqui pelas lembranças, crenças, valores, atitudes, esse filtro aqui, aí que vai causar o estado emocional e as reações. E a gente precisa entender que todo mundo tem um filtro diferente para respeitar o filtro do outro. Inclusive, essa é uma das formas mais importantes de perdão. Você só consegue perdoar o outro quando você entende que o outro teve um filtro. Ele teve tudo isso aqui, ó. Ele tem uma lembrança diferente, uma crença diferente, um pensamento diferente, tudo que levou essa pessoa a ser quem ela é. E às vezes a gente não consegue entender, não consegue respeitar isso. Isso tem que ser respeitado, tem que ser. Você não pode concordar com a atitude da pessoa, mas você consegue entender melhor porque que ela age desse jeito com você. E fica mais fácil você perdoar. Vamos dar um exemplo aqui. Quem que é a pessoa mais nova, senhor? Clarinha. Se você tiver uma dor no peito, o que você vai pensar? Que vou morrer. Que vai morrer. Se você pensar que vai morrer, o que vai acontecer com o seu corpo? Você sabe o que vai acontecer? A pessoa pensa assim, eu vou morrer. Vai começar. Sabe o que é engraçado? A dor intensifica. A percepção da dor aumenta. A pessoa fica com taquicardia, o coração começa a bater mais rápido. A pressão aumenta. Aí o comportamento a pessoa entra em pânico. Né? Não é isso que acontece? Alguém aqui já teve dor no peito que não pensou que ia morrer, que achou que devia ser muscular? Vamos pensar alguém. Acho que não pensou. Que não pensou. Não. Que não pensou. Pensou que era o quê? Eu pensei que era uma dor muscular, né? Dor muscular. O que aconteceu com o seu pensamento? Você ficou agitada, ansiosa, com medo? Você ficou tranquilo. Então, a mesma dor no peito. Tá? E aí não estou falando que, não estou querendo achar aqui nenhum problema. Estou dando exemplos práticos. Todo mundo tem problemas, às vezes, de alguma alteração do pensamento. Hã? Depende do tamanho da dor. Mas se a gente pensar assim, eu sou novo. Se uma dor for muito intensa, o que você pensa? Porque é uma coisa pior. Mas por que eu perguntei? Só uma dorzinha assim, você pensa que é uma dor muscular. Sim, mas eu pensei, eu não estou falando que você não tem que procurar um médico e ver o que é, não é isso que eu estou falando. Estou falando que se eu sou novo, às vezes eu posso ficar mais tranquilo. É por isso que eu perguntei a alguém novo. Fala assim, eu sou novo, será que é infarto? Eu sou tão novo? Não pode ser. Difícil, é a última coisa, talvez, eu sou tão novo. É muito difícil. Né? Eu sei que hoje em dia tem gente com 30 anos infartando. Mas então, se eu tenho uma dor no peito, e a primeira coisa que eu penso é, eu estou morrendo, isso aí vai desencadear um sentimento horrível, um pânico, uma angústia, vai desencadear um ataque cardíaco, uma respiração ofegante, e vai fazer você entrar em pânico. Tá? Só para entender que, de acordo com o pensamento que eu tiver, vai mudar completamente o comportamento. Completamente. Esse é um outro exemplo legal. E aí você está em casa, e aí seu marido sempre chega às 6 horas,
vou falar de marido, porque as esposas geralmente são mais preocupadas. E aí eu quero ver o exemplo de vocês. E aí 6 horas ele chega. E aí deu 7 horas, deu 8 horas, ele não chegou. Aí você ligou, não atende. O que vocês vão pensar? Acidente. Que bobagem. Só pensamento negativo. Acidente. O que isso vai gerar em você? Nada assim demais. Que pensamento isso vai gerar? Acidente. O que isso vai causar em você? Você vai ficar tranquilo? Não, estressada. Estressado. Aí você vai fazer o quê com isso? Você acha que seu corpo vai reagir com muita agitação? Vai. Né? E aí dá um sentimento de angústia, dá um medo, dá um pânico. E aí você vai atrás. O que mais? Alguém pensa diferente que acidente? Alguma outra coisa? O quê? Pensa em assalto, pensa em violência, qualquer violência. Qualquer violência. Quem mora no Rio vai pensar em violência, é a primeira coisa. Eu morei no Rio, você vai pensar nisso. Ninguém pensa mais em nada? Eu sei que tem gente pensando nas coisas. Tem gente que consegue falar e você pode falar. Traição. E aí o que vai acontecer com o seu corpo se você pensar que ele está com uma... Teve uma vez uma paciente, vou usar o termo dela, está com uma lambisgoia. Se você pensar, deve estar com uma lambisgoia, o que vai acontecer com o seu pensamento, o seu corpo, a sua reação? Você morre. Qual o sentimento que vai dar? De medo? De Raiva. De raiva. Sentimento completamente diferente, né? Completamente diferente. Sentimento de medo, de preocupação, vai dar raiva. E aí, se você ficar com raiva, você vai fazer o quê? A reação física é diferente também. E seu comportamento quando ele chegar em casa às 9 horas, sem dar cuidado um monte. Vai xingar. Se você está com medo de ter sido assaltado, assassinado, morto, roubado, É um alívio que eu digo. quando ele chega na sua frente, o que você vai fazer? Vai. E se você acha que ele está com a lambisgoia, o que você vai fazer? Soca ele. Vai soltar. Então, mais um exemplo interessante, né? Uma porrada, né? Nem dá uma pergunta. E aí eu estou usando muitos exemplos femininos, mas eu vou continuar com o exemplo feminino. Esse é interessante. Você entra numa festa mais chique, e aí de repente você entrou na festa e todo mundo começou a olhar para você. Todo mundo na festa. O que você vai pensar? Tem alguma coisa errada. Algum pensamento diferente disso? Eu tenho. Né? Cheguei chegando. Chegou chegando. Legal. E se você pensou que tem alguma coisa errada, o que você vai sentir? Tristeza, vergonha, né? Não, eu queria achar que só você se arruma e fica todo mundo olhando. Porque você tá bonita mesmo, Mas o que você vai sentir se você acha que tem alguma coisa errada? Você vai ficar Vai ficar tímido. tensa, né? Vai ficar tímido, vai ficar introvertido. Vai correr pro banheiro ver se tem alguma coisa errada. Será que E se você acha que você está se tirando onda, né? Sabe o que aconteceu O que você vai fazer? Você vai desfilar. Sabe o que aconteceu comigo? Um dos meus filhos casou em São Paulo. Tá. Fomos pro casamento. Igreja evangélica, tal, tudo bem. Resumindo, eu e outra pessoa vestida dos pés à cabeça iguaizinhas. O que nós fizemos? Só que a igreja que ela frequenta é outra. Então agora vai ser as duas diaconisas. Vamos tirar foto. Virou aquela gostosa. Todo mundo ia ter essa reação aqui de levar uma boa e brincar? Chitãozinho, Não, né? chororó. A gente vai pra Se casa. você levar uma boa, você vai ficar bem, não vai causar estresse. Se você ficar sem graça ou achar ruim, isso vai gerar estresse. Eu comprei na loja. Daí esse é um exemplo legal também. Eu tenho que mudar de exemplo, tenho que dar exemplo mais masculino. Aqui, 75% dos hóspedes e pacientes no serviço são mulheres. Desculpe, são os homens que eu uso muito o exemplo feminino. Mas esse é um exemplo meio que real, né? Então vamos lá. Então, a moça foi lá e conheceu uma pessoa na internet, marcou um encontro. Chegou no restaurante, estava conversando com um rapaz, depois de 5 minutos, o rapaz virou e falou assim, quer saber? Não gostei, não me interessei, e vai embora, levanta e vai embora. E aí o que isso vai gerar? Rejeição. Um Sentimento sentimento de né? rejeição. Sentimento péssimo. Né? Alguém mais ia pensar alguma coisa diferente? Ele é um idiota, vai ter que me largar, mas aí Ah, quem tem mau gosto. Você não gostou pra mim, ficou assim, nossa, Não demais. merece. Melhor cair fora logo
E aí, legal, legal. E quem se sentiu rejeitada com essa situação? Sentiu isso? Se você ligasse para sua melhor amiga e falasse o que aconteceu, o que ela ia falar para você? Minha amiga ia falar que... Alguém que pensou que se sentiria mal? Me fala, o que a melhor amiga ia falar? Deixa de ser boba, meu. Vai pra lá, não tá nem aí. Pensa um pouquinho, pode falar. O que a melhor amiga ia falar? Nada. Você é maravilhosa, você não te merece, amiga. Alguma melhor amiga ia falar. Alguma melhor amiga ia falar assim, você também tá meio acabadinha. Alguma melhor amiga. Não, né? Não. E por que a gente... E por que nesses exemplos que eu penso... E por Se que uma que... amiga dessa falar uma coisa dessa, ninguém precisa de inimiga. Exatamente. Mas Pode até achar. tudo bem. Mas por que às vezes a gente é o pior inimigo da gente? Se uma melhor amiga nunca falaria uma coisa dessa, por que eu, como pessoa, falaria para mim mesmo? Porque a gente acredita. A gente não confia na gente, não acredita. Mas aí está um segredo. Eu acho que a gente tem que passar a se tornar os melhores amigos da gente mesmo. Uhum. Né? Isso aí eu acho que é uma lição importante. Porque se você pensa, você é o pior inimigo, você se joga para baixo o tempo todo, né? Você sempre pensa na pior hipótese e isso não é coisa de amigo. Então parece que a gente está querendo derrubar, passar uma perna na gente constantemente. Isso é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Quando você tiver um pensamento negativo, eu quero que você fale assim, o que meu melhor amigo ia falar? O que meu melhor amigo ia falar? Será que eu não estou sendo negativo ou mal comigo mesmo? Às vezes a gente é muito ruim, cruel com a gente mesmo. A gente tem que ser mais positivo com a gente mesmo. Né? Então esses exemplos todos que eu falei, eles passam por uma coisa chamada distorção cognitiva. Todo mundo tem. Quem deu a resposta aqui, fique tranquilo, que todo mundo é normal, todo mundo tem distorções cognitivas. Alguma dessas aqui você vai se encaixar. Tá? Alguns exemplos eu vou dar, não vou falar de todos que são muitos. Leitura mental. Achar que o sabe que os outros pensam sem ter evidência. Então, você chega no trabalho e acha que você vê duas pessoas olhando para você e cochichando, você acha que eles estão falando de você. E às vezes foi coincidência, eles estavam conversando, você passou e eles estão pensando em outra coisa. Né? Então você acha que sabe o que os outros pensam. Isso é um problema sério, porque geralmente isso aqui é um pensamento negativo. Tá? Previsão negativa do futuro. Né? Você sempre acha que alguma coisa vai dar errado. Isso é um problema, isso gera uma ansiedade terrível. Né? Se você sempre achar que vai dar errado, isso gera ansiedade, muita ansiedade. Catastrofização é muito comum. Acreditar que uma coisa é insuportável, é terrível, insuportável. Então, é uma coisa ruim, às vezes pode ser uma coisa ruim. Por exemplo, você perde o emprego. É uma coisa boa? Não é uma coisa boa. Mas se você tiver uma reação que é a pior coisa que podia acontecer no mundo, que você nunca mais vai trabalhar, que isso vai te trazer de bom? Você vai ter uma reação positiva? Você vai conseguir reagir com a situação? Não é uma catástrofe. É comum as pessoas perderem emprego e retomarem e conseguirem um novo emprego. A gente tem que cuidar com a catastrofização, né? O filtro negativo, enxergar somente a faceta negativa, aquela pessoa que vê sempre o copo meio vazio, né? E aí tem gente que vê sempre meio cheio. E tem gente que vê completamente cheio. Ele está metade cheio de água e metade cheio de ar, né? Esse é o positivo. Então, a generalização, padrão geral negativo baseado em um único evento. Então, por exemplo, eu que falei em público pela primeira vez, eu tinha pânico. Eu tenho certeza que eu falei muito mal. Eu não tenho dúvida que eu falei muito mal. Se eu tivesse falado assim, esse negócio eu tenho medo, falei mal, eu nunca mais vou subir no público porque eu vou falar mal o resto da minha vida. Eu não teria subido nunca mais. Não tentaria melhorar, não teria evoluído. Então, isso é uma coisa muito ruim. Né? Se aconteceu errado uma vez, não quer dizer que vai acontecer de novo, não quer dizer que você pode mudar as próximas vezes. Então, tem vários pensamentos que você pode se identificar aqui. Né? Geralmente, todo mundo tem. O deveria, enfatizar como as coisas deveriam ser, em vez de perceber o que são. Então, as pessoas que ficam imaginando que a vida seria melhor de outro jeito, e fica só vivendo numa ilusão e não vê o que está acontecendo agora. Né? É um problema muito sério. Atribuir somente a si. Aqui tem dois muito semelhantes, mas opostos, né, na verdade. Você atribui a si a culpa de todos os fatos negativos. Então, a pessoa é a culpa em pessoa. Tudo que acontecer errado no mundo é a culpa dela. E tem o contrário. Nada que acontece no mundo é culpa dela. Tudo é culpa do outro, que me fez mal, que eu sempre fiz. Então, as duas estão erradas. A gente tem que assumir culpa, mas tem que jogar a culpa do outro quando a culpa não é nossa. Tá certo? Fazer 1001 conjecturas se isso ou aquilo acontecer e nunca se dar por satisfeito e seguro do que está acontecendo.
Então tem muitas, né? Passar a vida lamentando. E aí eu posso continuar falando das outras aqui, mas não sei se todo mundo se identificou com alguma. Mas o que é importante você identificar? Porque se você identificou, você pode mudar. E a parte da cura só pode vir depois do autoconhecimento. Você só consegue se curar se você se autoconhecer. Tá certo? Então você tem que ver onde você está errando, o pensamento que você está fazendo errado, que está fazendo um sentimento ruim, emoções ruins, comportamentos ruins, e tentar mudar isso. Falar assim, não, quando vier na cabeça, eu não vou aceitar esse pensamento. Tá? Então esse é um caminho. E esse camarada aqui, o Robert Sapolsky, que escreveu esse livro, ele é um dos maiores pesquisadores de estresse do mundo. E é óbvio que a gente usa muitos animais como cobaia, né, no ambiente de estresse. Ele viu que a zebra, que vive na floresta, e de vez em quando é comido por um leão de verdade, não tem estresse. E principalmente porque ela vive no presente. Ela não fica vivendo pensando o que pode acontecer amanhã. Ela vive ali, se aparecer, ela enfrenta, e ponto final. E tem várias coisas que esse camarada trouxe para a ciência, e uma delas é o sentimento que você gera é o que vai ser responsável pelo estresse ou não. Não é o que aconteceu. Ele viu isso nos babuínos. Quando os babuínos brigavam, o babuíno que saía vitorioso, ele tinha menos estresse do que o babuíno que tinha perdido. Mas o babuíno que tinha perdido, e ele não saía com uma atitude de perda, ele saía normal, ele tinha menos estresse, mesmo tendo perdido. Então você não precisa ter estresse mesmo perdendo. Tá? Ele observou isso. E aí eu dou um exemplo para vocês. Qual que é, talvez depois de tudo que eu já falei, talvez seja fácil identificar. Numa competição do pódio, quem que mais se estressa? No pódio. Quem está torcendo? Esse camarada usou os hormônios no pódio. Primeiro, segundo, terceiro lugar. Quem que mais fica estressado? É o primeiro, né? Não é o primeiro. O primeiro está feliz, porque ele conquistou o primeiro. Tá. É o segundo que perdeu o primeiro. É o segundo que perdeu o primeiro. O terceiro está feliz, ele está com nível baixo de Ele estresse, conseguiu chegar lá. porque ele conseguiu ir para o pódio. O primeiro, porque ele ganhou. E o segundo, ele se sente derrotado, perdedor, porque ele não foi. Faz sentido o segundo ser mais estressado que o terceiro? Faz. Faz tudo. Não, ele tinha que estar mais feliz que o terceiro. Mas nunca. Mas isso é uma distorção cognitiva, você concorda? Ele está ali no segundo lugar, ele quase foi campeão, ele podia estar super feliz, tudo super positivo, eu quase consegui. Então, é interessante como a forma como você encara é bem diferente. O que torna um fato bom ou ruim é o significado que você dá para ele. A sua realidade só existe na sua mente. Uma coisa só é armazenada no seu cérebro quando você dá significado para aquilo. Senão você nunca mais vai lembrar daquilo. Tudo que você aprende, que você estuda, que acontece na sua vida, é armazenado com um sentimento. Se não tiver sentimento, aquilo ali cai numa memória curta que você nunca mais vai lembrar. Então você tem que pensar que sentimento você está dando para as coisas que acontecem, tá certo? Onde que isso vai ser armazenado. Então, só para recapitular, acontece no ambiente alguma coisa, você tem um filtro, né, um filtro pessoal, e aí você tem a primeira enfrentamento. E aí no primeiro enfrentamento você descobre o seguinte, isso é